Por que as armas de fogo deveriam ser liberadas? Bom, quando se trata de armas de fogo, podemos argumentar e defender de distintas maneiras sua legalização ou sua criminalização, tanto da posse como do porte. Para que fique claro, a posse de arma te concede o direito de tê-la dentro de sua propriedade, e o porte de circular com ela livremente em quaisquer localidades. Dentre as vertentes de defesa e ataque às armas de fogo, podemos diferenciar as vertentes utilitarista e a ética. Onde a vertente utilitarista se baseia naquilo que é melhor ou menos pior e pode ser usada para justificar ambos os lados, mas é amplamente utilizada na defesa do desarmamento, o que configura um problema, principalmente quando observamos que tal teoria consiste na afirmação de que os fins justificam os meios, e de que, quando mais útil, as opiniões podem ser impostas aos outros independente da ética. No conceito ético, onde definimos a ética como algo perene e universal, como expliquei em outro vídeo do canal, podemos estabelecer que o conceito de autopropriedade nos concede o direito de defesa. O jurista britânico William Blackstone já enfatiza que o principal objetivo da sociedade é proteger os indivíduos no usufruto de seus direitos absolutos que lhes foram investidos pelas leis imutáveis da natureza. Dessa maneira, as legislações de controle de armas que nos são impostas pelo governo violam o direito natural das pessoas e pervertem a natureza das instituições humanas, que, naturalmente, teriam na preservação do direito sua principal razão de ser. Neste vídeo, eu vou procurar abordar os motivos pelos quais todo cidadão tem o direito de possuir uma arma para sua autodefesa, embasado em argumentos que se norteiam nos princípios de liberdade individual e no direito de defesa, que é inato ao homem e derivado dos direitos naturais. Além disso, prolongando uma discussão que poderia facilmente ser encerrada no campo ético, me embasarei em dados e estatísticas que comprovam que quanto mais armas disponíveis, mais segurança uma população tem. Eu vou deixar a fonte de todos os dados citados na descrição para que não hajam dúvidas quanto a isso. É de conhecimento histórico que um povo desarmado é facilmente dominado e temos diversos regimes ditatoriais que nos comprovam isso. Lenin desarmou os russos e Stalin cometeu um genocídio contra os kulaks ucranianos durante a década de 30. Pelo menos 6 milhões de pessoas foram mortas. Hitler, na Alemanha nazista, desarmou toda a população judaica, assim como todos aqueles que eram considerados inimigos do Reich. No regime de Mao Tse-tung, por exemplo, quando as tropas invadiam um vilarejo, elas capturavam os ricos e em seguida elas ofereciam devolução das vítimas em troca de dinheiro. As vítimas eram libertadas quando o pagamento fosse efetuado. Mais tarde, o governo voltava a sequestrar essas mesmas pessoas, só que dessa vez exigindo armas como resgate. Ato contínuo, assim que as armas eram entregues, as vítimas eram libertadas. Essa mudança de postura, exigir armas em vez de dinheiro, fez com que a negociação parecesse mais razoável para as famílias próximas das vítimas. Porém, tão logo o governo se apossou de todas as armas de uma comunidade, os aprisionamentos e execuções em massa começaram. Um exemplo bem próximo da nossa realidade é a crise venezuelana e uma população totalmente oprimida e desarmada pela ditadura. Carol Quigley, eminente historiador e teórico da evolução das civilizações, que era também especialista na história do uso de armas pela população, escreveu um livro de 1000 páginas sobre o uso de armas como meio de defesa durante a Idade Média. Em sua obra, Tragedy on the Rope, de 1966, ele argumenta que a Revolução Americana foi bem sucedida porque os americanos possuíam armas de poder de fogo comparável àquelas impostas das tropas britânicas. Foi exatamente por isso, disse ele, que houve toda uma série de revoltas contra governos despóticos em todo o século XVIII. Outro ponto é que as armas são uma excelente maneira de igualar a todos e foram um divisor de águas na humanidade para que a justiça pudesse preponderar em mais casos. Porque uma velhinha de 82 anos armada se torna um oponente à altura para um delinquente de 2 metros no momento em que esteja empunhando uma arma de fogo. Vamos então a alguns tópicos que demonstram como o porquê das armas de fogo devem ser liberadas. Primeiro, um estudo publicado pela Universidade de Harvard relata que países que têm mais armas tendem a ter menos crimes. Isso mesmo, esse estudo saiu da nada ideologizada Harvard. Bem irônico, meus amigos. 2. Ao longo dos últimos 20 anos, as vendas de armas dispararam nos Estados Unidos, mas os homicídios relacionados às armas de fogo caíram 39% durante esse mesmo período.
Mais ainda, outros crimes relacionados a armas de fogo despencaram 69%. 3. Os Estados Unidos são o país número 1 do mundo em termos de posse de armas per capita, mas estão apenas na 28ª posição mundial em termos de homicídios cometidos por armas de fogo para cada 100 mil pessoas. 4. A cada ano, aproximadamente 200 mil mulheres nos Estados Unidos utilizam armas de fogo para se proteger de crimes sexuais. Em termos gerais, as armas de fogo são utilizadas com uma frequência 80 vezes maior para impedir crimes do que para tirar vidas. 5. Apesar de extremamente rígida a lei desarmamentista em vigor no Reino Unido, sua taxa de crimes violentos é aproximadamente 4 vezes superior à dos Estados Unidos. Além de, anualmente, o Reino Unido ter 133% mais vítimas de assaltos e de outras agressões físicas a cada 100 mil habitantes do que nos Estados Unidos. 6. No Brasil, 10 anos após a aprovação do Estatuto do Desarmamento, considerado um dos mais rígidos do mundo, o comércio ilegal de armas de fogo caiu 90%, mas as mortes por arma de fogo aumentaram 346% ao longo dos últimos 30 anos. Com quase 60 mil homicídios por ano, o Brasil já é, em números absolutos, o país em que mais se mata. Bom, mas e a chacina? Quase todas as chacinas cometidas por indivíduos desajustados nos Estados Unidos desde 1950 ocorreram em estados que possuem rígidas leis de controle de armas. Segundo dados norte-americanos produzidos em 2014 pela BBC, apenas 0,001% dos homicídios por arma de fogo foram feitos em massacres, 14 mortos dentre um número de mais de 11 mil pessoas. Ressalto aqui que, como é de conhecimento geral, o establishment brasileiro atualmente tem o poder quase que absoluto da grande mídia, e é alarmante o jogo estratégico e emocional utilizado por eles, principalmente no destaque de casos isolados, principalmente de acidentes ou de situações onde armas ilegais são utilizadas de maneira indevida e acabam ocasionando tragédias. Tendo como único objetivo manipular as pessoas para que se comovam e abominem o uso de armas, utilizam de uma estratégia propagandista totalmente emocional, onde elucidam o sofrimento de amigos e familiares de uma maneira totalmente explícita e certas vezes até desumana. Tudo isso em prol da manutenção do desarmamento populacional e da facilitação de controle social, de maneira que o projeto de ditador que esteja momentaneamente no governo possa murmurar suas ordens arbitrárias e sem sentido algum, o que gradualmente nos leva a um contexto de cada vez menos liberdade, que começa no impedimento de expressão, como é claramente visto nos dias de hoje, e termina no cerceamento de liberdade daqueles que pensam de maneira diferente, justamente dos que se dizem pregar a diversidade. Se gostou do vídeo, curte e se inscreve. Não esquece de ativar as notificações. Postaremos vídeo toda semana.